bem? A nossa videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da agricultura no Brasil. Vou fugir um pouquinho aí do nosso tema com relação à tecnologia voltada aí para a educação, mas eu quero só mostrar para vocês alguns tópicos importantes que é a minha área de geografia mesmo, falando aí um pouco sobre a questão da agropecuária, da própria pecuária e por fim falando um pouquinho sobre a questão da reforma agrária. Então, portanto, está dividida em 5 tópicos. Vou começar aqui falando um pouco sobre a história da agricultura no Brasil. O que é mais interessante nós notarmos que os tópicos que serão abordados, vamos falar sobre a história da agricultura, sistemas agrícolas, as propriedades da terra, pequenas, médias e grandes, o nível tecnológico que é usado na questão da agricultura, a produção, os produtos orgânicos inseridos na própria terra para que ela possa produzir e os conflitos no campo também. Esse vai ser os nossos tópicos que queremos abordar. Agora, a origem da agricultura. Acredita-se que foi originado ali, na questão da origem do ser humano, né? A história fala que eles foram originados ali na Ásia, na América, na própria Europa também, e que no passado a agricultura era considerada uma forma de subsistência da própria população, uma arte, um ofício, e hoje se tornou uma ciência. Então hoje a gente percebe que a agricultura tem uma implicância muito significativa dentro do cenário agrícola que nós estamos vivendo. E aí nós vamos começar a perceber que de lá, da origem da agricultura até os nossos dias, percebemos que ela tem sido assim, um recurso, um caminho, né, vamos dizer assim, um veículo muito importante para os nossos dias, hoje dentro da questão da geografia rural. Outra coisa também interessante que as crises sociais ocasionadas pela baixa produção da agricultura trouxe também para o pequeno agricultor alguns problemas relacionados à mesma, como por exemplo, ataque das pragas, as doenças, o desgaste do solo. Tudo isso foi trazendo também para o próprio ser humano, dentro do contexto histórico, alguns prejuízos. E aí, para que o homem não acumulasse ao longo da história alguns problemas, principalmente os técnicos, usou-se ou passou a usar até os dias de hoje o que nós chamamos de fertilização. Então é inserido no solo para que ele possa produzir alguns produtos de fertilização para que a plantação possa nascer de uma forma mais rentável para o pequeno agricultor ou médio, grande, e que por sua vez ele possa ser exportado. Então vamos lá. O primeiro ponto foi as revoluções agrícolas que aconteceram no século XVI e no século XIX. Acredita-se também que, como vocês podem perceber, a agricultura, o que é o conceito de agricultura? Primeiro ponto, a agricultura é a união de técnicas aplicada para o cultivo dos vegetais destinado à alimentação tanto humana como animal. Essa expressão ela se origina do latim agere, campo, e culture, cultivo. Então a cultura ou o cultivo do próprio campo também. A gente percebe esses detalhes. Outra coisa interessante também que nós podemos perceber é que no tópico 2 agora que nós vamos entrar, nós vamos falar sobre alguns sistemas agrícolas. E quais são esses sistemas agrícolas? Quais são eles? A agricultura de subsistência, que são pequenas propriedades de terra, onde o pequeno agricultor ele planta para a sua própria subsistência, sobrevivência, é uma plantação voltada só para a família, não tem vínculos de exportação, é só simplesmente para o seu próprio sustento. Então, nós chamamos isso na geografia rural ou geografia agrária de agricultura de subsistência. A próxima agricultura era uma agricultura temporária, nós chamamos aí na geografia de boia fria. São aqueles trabalhadores diaristas que eles não têm uma terra fixa e que por sua vez eles acabam indo em outros lugares pedindo emprego, mesmo que seja passageiro, simplesmente só no período da colheita. Acabou a colheita, ele para e vai para outro lugar. Ou seja,
são agricultores temporários, chamamos aí de boia-fria. O próximo é o trabalhador assalariado. Dentro do sistema agrícola, ele também tem uma importância muito significativa. Ele possui registro em carteira, recebe salário normal por mês, todo mês recebe seu salário, e que por sua vez ele é um funcionário, um empregado daquele fazendeiro. E depois temos a parceria de arrendamento e meieiro. Eu tenho a terra e você não tem a terra. Então você chega em mim e fala, olha, eu quero trabalhar, só que eu não tenho a terra. Então você entra com a mão de obra e eu cedo o meu espaço. Daí você vai plantar, a colheita vai ser dividido meio a meio, 50% para você e 50% para o dono da fazenda, né, o latifundiário. Então, por sua vez, ele, vamos dizer assim, aluga aquele pequeno espaço de terra para a sua produção, né? Muito bem. O terceiro tópico, nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades de terra. Quais são elas? Quais são essas propriedades? Primeiro, pequenas, médias e grandes propriedades, grandes fazendas, nós chamamos isso de latifundiários, e tem as médias fazendas também e as pequenas fazendas, são as propriedades da terra. A questão agrária, ela tem os seus governos militares, e aí nesse governo militar, nós temos aí, eles não resolvem os conflitos da terra, transporte os latifúndios para fronteiras agrícolas, aumenta as tensões que, por sua vez, por conta de um governo não ser tão incisivo e não resolve os conflitos, as tensões começam a aumentar. E aí nós começamos a ter problemas na questão agrária. E aí nós temos um ponto importante aqui que nós podemos ver, que nós chamamos hoje o MST, que é o Movimento Sem Terra, justamente com essa finalidade de invasão para a sua própria sobrevivência. E aí nós temos aqui a estrutura fundiária. Agora eu vou passar para vocês a estrutura fundiária. Quais são elas? A forma como se encontra a propriedade, como ela é distribuída, a posse de terra para o pequeno agricultor, até onde a vista alcança, nada disso é meu filho. Ou seja, qual que é a ideia dessas charges aqui? É mostrar que tudo que tem muitas terras, mas ao mesmo tempo a gente acaba não tendo uma adesão mais ampla a essa terra. Okay? Muito bem, vamos continuar mais um pouquinho falando sobre essa questão da estrutura. A desigualdade estrutural fundiária brasileira, ela interfere diretamente em quais aspectos? Primeiro, quais são os aspectos que são inseridos? Na quantidade de postos de trabalho, a desigualdade estrutural, ela interfere no valor dos salários, ela interfere também nas condições de trabalho, onde os pequenos trabalhadores rurais às vezes não têm um subsídio maior, tanto do governo como do seu patrão, para que ele possa ter ali uma lavoura rentável. Então essa desigualdade interfere nesses três tópicos aqui, como vocês podem perceber. Muito bem. Vamos lá, Brasil, nós temos aí outro detalhe importante, menos de 10% dos estabelecimentos agropecuários controlam quase 80% das terras, ou seja, o Brasil ele tem esse certo diferencial. Primeiro, a desigualdade da distribuição da propriedade da terra. O Brasil ele acaba não tendo uma distribuição mais adequada, equalizada, e com isso agrava a fome, a miséria, porque, por sua vez, não tendo uma boa distribuição, acontece o quê? As pessoas começam a ter problemas, tanto pessoais, como também na questão da agricultura. Outra coisa interessante, a produção familiar, fornecimento de gêneros alimentícios, o Brasil também começa a perder quando não tem um investimento mais adequado. E, por sua vez, grandes propriedades, valorização do imobiliário, obtenção de incentivos fiscais, ou seja, o governo tinha que ser mais forte, mais autoritário nessa questão de investir no pequeno agricultor. Isso também faz uma diferença muito grande, né? E o desenvolvimento do capitalismo no campo, ou seja, investimento para o pequeno agricultor. E se hoje nós tivéssemos um investimento mais adequado, que aí entra a reforma agrária e tal, para que ele pudesse ter um subsídio maior, de um incentivo maior, hoje o pequeno agricultor não precisaria sair do campo para a cidade, o que nós chamamos de geografia de êxodo rural, né? E estão acontecendo aí no inchaço populacional. O nível tecnológico, vamos ver agora quais são as tecnologias inseridas no campo. Primeiro, os tipos de máquinas que são inseridos e o próprio maquinário, a própria
que não tem condição de ter isso ao seu dispor, de uma forma muito mais natural, acaba saindo do campo para a cidade, causando aí o que nós chamamos de inchaço populacional, porque ele não vai querer disputar o espaço com toda a tecnologia inserida com grandes agricultores ou latifundiários, e ele acaba saindo. Então o nível tecnológico ele tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. O outro ponto negativo também do solo, que nós podemos perceber, é a questão de alguns problemas causados no próprio solo, a impactação do solo, a própria retirada da vitamina do solo com o passar direto e constante das máquinas. Isso traz também alguns pontos negativos. O aluguel de terra pago como parte da produção em espécies unitárias da produção respectivamente. E aí temos a causa do êxodo rural, que é a mecanização em massa, as pessoas saem do campo para a cidade, falta de recursos para o pequeno agricultor, o governo deveria investir mais, e o inchaço populacional nas grandes cidades. Muitas pessoas que estão hoje nas grandes cidades é por conta que vieram das pequenas cidades, do campo, e ali não tem mais condição de trabalhar no mesmo. Ok? E por fim, os conflitos no campo. Quais são eles? Extremamente concentrada em poucas mãos, ou seja, a pessoa não tem condição suficiente para poder ter o seu sustento, ou sua própria terra, acabam causando alguns conflitos. E isso é resultado de uma herança colonial, desde a colônia, quando os portugueses vieram para o Brasil, aquela invasão, aquela disputa por terra, quem mandava aqui já eram os índios, e houve conflitos com os portugueses, com os africanos, com os próprios índios, que eram os nativos na época. Começou a ter essa divisão aí, de terras, e que por sua vez trouxe também sérios prejuízos, que no caso aí eram os conflitos. Tá? As melhores e mais férteis porções da terra estavam nas mãos dos grandes latifundiários. Aquela terra que era fraquinha, que não produzia muito, ela não era ocupada, e que por sua vez os pequenos agricultores também não conseguiam plantar, porque a terra não produzia, porque a melhor porção, a melhor parte era por conta aí dos fazendeiros, né? E aqui nós temos aí muito conhecido hoje, que é o Movimento Sem Terra, né? O MST, que tem os seus ideais, que tem os seus objetivos aí lançados por conta de que querem invadir fazendas para plantar tal. É organizado, mas deveria ter um incentivo maior, com um líder maior, de um gerenciamento, para que eles pudessem ter um norte quando eles começarem a fazer esse tipo de protesto. A resistência à concentração, desde a década de 70, 80, e ele surgiu em 1984, né, esse movimento, com o objetivo de ter uma reforma agrária mais rápida. E isso foi um dos objetivos. Né? E aí nós temos aqui a posse de terra, conflitos e tal. Por fim, para finalizar aqui a nossa mini aula, nosso vídeo aula dessa manhã, nós percebemos aí alguns pontos básicos importantes dentro da questão da agrária, da reforma agrária, da geografia agrária, o que poderia se fazer, a sua história, a sua função e o que os conflitos existentes nos dias de hoje. Poderia ser melhor, claro, mas nós percebemos que o governo anda, mesmo que seja em passos lentos, mas ele está tentando fazer algo para que possa realmente favorecer o pequeno agricultor. Porque hoje, quando você senta na tua mesa para comer, você não lembra, olha, aqui é uma comida que foi trazida lá do pequeno agricultor. Não, você não lembra disso. Mas até chegar na tua mesa, há um caminho a ser percorrido, e às vezes esse caminho é com suor, com sangue, com muita luta. E que nós possamos entender esses objetivos e colocá-los em prática. Obrigado pela atenção de todos e obrigado por ter assistido essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido um pouquinho mais sobre a geografia rural. Obrigado pela atenção.